Alguém pode falar aí se os slides estão passando? Não, professor. Tá parado, professor. Parado? Tá, peraí. Só no tá estudo caso controle, tá só nessa imagem. Entendi. Porque tem que ser, eu já sei o que é, tem que ser a tela toda. Deixa eu só parar aqui a... E agora? Os slides estão passando, né? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa é o seguinte. Relembrando lá o que a gente viu, né? A gente viu as medidas de frequência, tá? Que é a incidência e a prevalência, e tem também a taxa de incidência, né? Vimos os estudos, os tipos e desenho de estudos, né? Então, eu tenho um desenho observacional, o desenho experimental, a gente já viu do observacional o ecológico, a gente já viu o transversal, que é chamado de prevalência, né? Vimos o de coorte, e agora o caso controle, certo? Estudo de caso controle, que é o que a gente está vendo agora, tá? Aí aqui o ecológico, lembrando, a gente só pega dados agregados, né? A gente pega aqueles dados de bancos de dados e faz uma correlação entre uma exposição e um desfecho. Então, ele é bom para gerar hipótese, não precisa do comitê de ética. Aqui não, a gente tem que ter a prevalência da doença. A gente vai encontrar a prevalência da doença. Aqui a gente vai encontrar a incidência da doença. E aqui a gente pode encontrar incidência ou prevalência. Mas é melhor a incidência, tá? Mas pode ser usado os dois, ok? O estudo de coorte, vocês lembrarem, ele não serve para doenças raras. Doenças que têm uma prevalência baixa. Doenças que têm poucos casos. Nesses casos, quando tem poucos casos, a gente vai para o caso controle. Ele é tipo assim, uma solução, o coorte. Vamos dizer assim, tá? Então, vamos seguir aqui em frente com o conceito, né? É um tipo de estudo observacional que se inicia com a seleção de um grupo de pessoas portadoras de uma doença ou condição, que são os casos, tá? Caso pode ser uma doença, pode, mas pode ser também uma complicação da doença, né? Eu tenho ali mulheres com câncer de mama, fizeram mastectomia e eu quero estudar uma complicação da mastectomia, por exemplo, o linfedema, né? Então, assim, isso aqui a gente quer dizer desfecho, tá? E outro grupo de pessoas que não sofreram, né, que não estão doentes, que a gente chama de controle, que é um grupo para comparar, é o grupo controle, vamos dizer assim, tá? Então, aqui tem um esquema mostrando isso. Olha, eu tenho o presente. Hoje, no presente, eu tenho casos de pessoas. Então, vamos dizer, eu tenho um hospital aqui. Nesse hospital, ele tem aqui... É um hospital que tem, sei lá, tem 12 pessoas com tipo de câncer. Né? Aí, o que é que eu vou fazer? Esses casos aqui, a pessoa já tem o diagnóstico, tem laboratório, tem exame complementar, tem biópsia, tem tudo, tá? Tu já sabe que é um caso daquele câncer. Aí tu vai buscar o quê? Tu vai buscar o que ela fez no passado. Tu vai buscar o que ela fez no passado, né? As exposições do passado. E aí tu vai saber se ela foi exposta ou não. Por exemplo, tu quer saber se ela fuma, se ela fumou, né? Aí tu vais ver lá, olha, fumou sim ou não, está exposto ou não exposto, tá?
São várias perguntas, né? Estou dando exemplo de uma. Agora, o que acontece? Tu vai comparar isso aqui com quem? Aí tu monta um grupo controle, né? Pode ser até 3 vezes maior que o grupo de casos. E aí também tu vai pegar e vai dizer, olha, fumou. Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Entendeu? Se ela fumou, aí sim ou não. Tu vai buscar nos controles as posições do passado, tá? Então ele diz assim, no caso do controle, tu sai do efeito, que é o desfecho, e vai lá para a causa do problema, vai buscar a causa do problema, né? E aí vocês vão ver na análise que eu analiso o quê? Quando eu faço análise dos dados, eu analiso a exposição. Vocês vão ver como se dá isso pela odds ratio, pela razão de chance. Eu analiso isso aqui, ó, tá? O estudo de caso controle, eles dizem que ele é sempre, eles dizem assim, né? Ele é sempre retrospectivo. Ele é sempre retrospectivo. Por que ele é sempre retrospectivo? Porque no presente eu tenho os casos da doença. E no passado eu tenho a exposição. Por causa dessa situação aqui, ó. Eu vou buscar a exposição sempre no passado. Sempre. Então eu tenho um caso aqui, a pessoa tem um câncer e eu quero saber se ela usava algum medicamento. Eu vou perguntar, olha, do diagnóstico do seu câncer, antes do diagnóstico do seu câncer, você tomou algum medicamento tal, você usou o medicamento tal, você usou a droga tal, e aí então sempre a exposição, tu vai tentar buscar da pessoa antes da doença, certo? Aí aqui tem um gráfico mostrando mais ou menos essa relação, olha, que é o corte, o estudo de corte, né? Ele sai da causa e vai buscar o efeito. Então, tu começa a pesquisa com todo mundo saudável, né? Lembra? As pessoas saudáveis, um grupo fumante, outro grupo não fumante, ninguém tem doença, e tu acompanha eles até ver o efeito. O caso controle, não. Tu parte do efeito e vai buscar a causa. Tu já tem as pessoas aqui com a doença. Né? Tu já tem as pessoas aqui com câncer, por exemplo, e tu vai buscar que fatores podem ter levado a pessoa a ter o câncer aqui no passado. Certo? Então, é uma comparação com o estudo de corte. Aí, é preciso a gente definir o que são os casos e o que são os controles. Os casos é mais simples por um motivo que é o seguinte. A definição do caso, tu vai precisar de critérios, né? Então, tu vai precisar de critérios acurados para definir um caso, né? E também de critérios diagnósticos. Então, por exemplo, imagina aqui esse problema aqui, a lombalgia. A lombalgia, ela pode ser um sintoma, tu tá com uma dor na costa, na lombar, mas ela pode ser uma doença também. E aí tu vai precisar diferenciar a lombalgia do sintoma para a doença. Tu vai precisar de critérios diagnósticos, porque senão tu vai incluir pessoas que não têm a doença no teu grupo de casos. A mesma coisa que depressão. Se tu amanhecer triste, tu tá triste, tá para baixo, quer dizer que tu tem depressão? Não. Não é assim o diagnóstico de depressão. Eu acordei triste, eu tenho depressão. A gente fala assim, eu tô depressivo, o fulano tá depressivo, mas não quer dizer que ele tenha a doença. Tu precisa ir no psiquiatra, para quê? Para ele dizer, olha, o quadro é esse, e a partir desse quadro, realmente tu tem depressão. Tu tem um diagnóstico clínico de depressão. Né? Tu precisa definir o que é a doença. A mesma coisa, um tipo histológico do câncer, eu preciso fazer uma biópsia, né? Então eu preciso definir, tá? E aí eu vou, a partir dos critérios diagnósticos, eu vou saber quem eu vou incluir ou não no meu grupo de casos, tá? Mas é preciso ter o critério, tá?
Um problema que a gente tem, não é um problema, mas tem uma situação que é o seguinte. Essa severidade da doença aqui, ela influencia, ela deve ser considerada. Por quê? Olha só. Olha essa situação aqui, olha. Fratura exposta, tá? Fratura exposta. A fratura exposta é aquela que tem uma solução de continuidade. Ela deixa uma solução de continuidade entre a pele e o osso. Né? Então, tu tens aqui o osso, vamos dizer assim, né? Aí tu tem aqui a pele por cima do osso, e aí quebrou aqui, né? Teve uma fratura aqui. Se a pele ficar íntegra, é uma fratura interna, uma fratura não exposta, tá? Agora, se essa fratura aqui romper, aqui se ela romper a pele, aí tu tem uma fratura exposta. Então, tem graus de fratura que vai do grau 1, 2 até o 3, tá? O grau 3 é aquela fratura que tem separação, tem perda de massa óssea, tem perda de pele, perda de tecido muscular de partes mole, né? Aquela fratura bem feia, que você já deve ter visto algum vídeo, alguma foto, aquela fratura bem feia. A fratura grau 1 é aquela fratura, por exemplo, o cara ele leva um tiro de uma arma, tipo assim, de uma arma de calibre 22. Aí a bala entra, fura a pele e quebra o osso, né? Então, é uma fratura exposta? É. A bala só furou a pele e quebrou o osso aqui da perna. Tem uma solução de continuidade entre a pele e o osso? Tem. Então, é uma fratura exposta. Só que, olha só, a grau 1, ela tem uma gravidade, a grau 2 tem uma gravidade muito maior. Né? A grau 3, né? São quase doenças diferentes. Mas é o mesmo desfecho, a fratura exposta. Então, no caso da fratura exposta, por exemplo, é bom levar em conta, bom eu levar em conta o quê? A gravidade, a severidade da doença, o quanto que essa doença, o quanto que quais os casos, qual a classificação da fratura, se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3. Eu não posso misturar no mesmo grupo grau 1 e grau 3, porque eles são muito diferentes. Aqui tu precisa de um curativo praticamente, e aqui tu vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de enxerto às vezes, vai precisar de fixador externo, a recuperação, enfim, pode até perder o membro, a infecção é muito mais grave, pode ser muito mais grave o risco, né? A mesma coisa, olha, caso de internação hospitalar devido a efizema pulmonar, tu tem pessoas que vivem com efizema pulmonar em casa e conseguem conviver, viver e tudo mais, e tem aquelas pessoas que não, que elas evoluem mal. E aí precisa de assistência, né? Então, acaba ficando um pouco diferente a gravidade da doença, né? Em relação a essa situação, tá? Olha só, pessoal, qualquer coisa, falem no áudio aí, tá? Que eu só estou vendo a tela aqui do slide, tá? Tá, aí outra questão aqui que é interessante é assim, os casos... Eu vou montar um grupo de casos. É melhor usar casos novos, né? É melhor usar casos novos ou casos existentes? O que acontece aqui? Casos novos ou casos existentes? Por exemplo, tu vai lá vamos dizer que tu queira fazer um estudo dentro do hospital. E aí tu tem lá 2 casos de um tumor de laringe, né? E aí tu queres mais gente, tu queres formar um grupo maior. E tu diz, olha, tiveram mais 5 casos ano passado. Tu pode ir atrás dessas pessoas. Então, tu está pegando o total de casos novos, cara que tu acabou de ver que ele teve o diagnóstico da doença, foi quase assim que na tua frente. E também tu pode chegar e dizer, não, mas tiveram 5 casos ano passado, eu posso incluir. Pode. Aí tu vai ter lá 7 casos existentes. Total ali de casos que tu pegou existente.
Se tu conseguir juntar 7 casos novos, tipo assim, que tu acabou de saber que teve a doença, é um pouco melhor. Por quê? Olha, os casos prevalentes ainda estão vivos, ainda estão doentes e, portanto, inclui uma proporção maior de casos com duração longa da doença, que podem ter modificado, eles podem ter modificado seus hábitos, que seriam as, talvez, exposições por causa da doença. Então, às vezes, tu vai ver o caso existente lá, ele já modificou os hábitos por causa da doença. Vocês já viram falar isso, não já? As pessoas têm uma doença, a pessoa, tipo assim, tá levando uma vida meio maluca, fazendo várias coisas, assim, às vezes até crimes, cometendo crimes, e aí fazendo, enfim, tendo problemas, né, com a vida conjugal, com a vida social, e aí ela descobre uma doença ou tem um acidente. E aí o que acontece? Depois da doença, do acidente, ela muda. Muitas vezes aí ela para de fumar, para de beber, fica mais tolerante, evita os excessos e acaba, às vezes, até vira religioso, né? Se entrega lá para a religião. E aí vocês devem ter visto alguém já fazer isso, né? É uma coisa que acontece. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Quando tu pega casos existentes, às vezes vai ficar difícil tu saber se a mudança de hábito não foi por causa da própria doença. Entendeu? E aí, o que acontece com os casos incidentes ou casos novos que tu acabou de descobrir? Geralmente, esses casos, o cara não sabia que ia ficar doente. Né? Então, ele estava ali exposto aos hábitos dele, à situação dele de vida, e ele não sabia. Então, ele não teve como a doença influenciar no passado dele, porque ele não sabia. Tá ok? Essa que a situação aqui. Você pode usar os dois, tá? No caso lá, aí você avalia. Tá, onde é que eu vou encontrar casos? Onde é que tem pessoa doente? Né? Onde é que posso ter pessoas doentes? Né? Principalmente unidades de atenção médica de saúde, então hospitais, centro de saúde, clínicas, né? Eu posso fazer estudo de caso em comunidades, o grupo posso também, posso, né? Tem doenças que o tratamento é feito em casa, tipo diarreia, né? Aí tem na empresa lá, imagina que tu tem lá no programa da empresa um serviço médico que avalia os casos de trabalhadores que tiveram dor de cabeça, tiveram cefaleia, se afastaram por cefaleia, foram, né, afastados do trabalho por mais de 15 dias, por menos, né, que sofreram acidente. Então, lá no serviço médico, tem lá um prontuário que anota, né, que registra isso. E aí tu pode ter um grupo de trabalhadores lá, de uma indústria qualquer e tal, e tu observar, a partir desse grupo de trabalhadores, tu montar um grupo com casos e depois montar o grupo controle, para avaliar, né? Vamos dizer que a empresa é grande, né? Aí tem um setor aqui que tem uma atividade produtiva que tem muita poeira, né? E aí o cara aqui que trabalha na poeira tem mais dor de cabeça para o cara que trabalha aqui no ar-condicionado, sei lá, entendeu? E aí tu podes comparar, olha, será que é esse ambiente aqui que está contribuindo? E aí eu vou comparar com os controles, que é as pessoas que não trabalham no ambiente, de que tenha poeira, o pó, alguma coisa assim. Aí se o cara usa máscara, tem a máscara disponível, é assim, né? Aí vocês vão aprofundando, né, o tema, e tu vai sabendo que exposições tu tem que investigar, tá? Então, na comunidade, em grupos, né? E geralmente aqui ele entre aspas, é o mais fácil, por quê? Porque quando tu chega no hospital, já tem o diagnóstico, né? O estudo de prevalência, por exemplo, tu queres fazer um estudo de prevalência para avaliar, sei lá, um efizema pulmonar. Tu vai ter que selecionar um grupo de pessoas e fazer o exame.
nessas pessoas. Tu, pesquisador, tu vai ter que fazer o exame. Ou contratar alguém para fazer. Entendeu? Quando tu chega aqui nos casos, o cara já fez o exame. Já fez todo o exame, já está já fechado o diagnóstico. Tem uma equipe aqui dentro. Entendeu? Então, assim, de certo modo, está ali disponível e aí tu pode pegar os prontuários, investigar e tal, cuidado. Tu já sabe que é um caso, pelo menos, tá? Tá, aí o que é que a gente precisa para definir, né, e selecionar os controles, né? O controle, ele corresponde a uma amostra representativa da população base que originou os casos. Então, por exemplo, tu tens assim, eu vou desenhar como se fosse aqui um mapa, e aí nesse mapa aqui tem, olha, tem 1, 2, 3 regiões. Aí tu tem aqui no hospital, tu tem 3 casos. Cada caso desse é de uma região. Um veio daqui, o outro daqui, o outro daqui. Essa região aqui é urbana, essa região aqui é zona rural, essa aqui também é zona rural, só que, sei lá, perto das ilhas do rio, vamos dizer assim. E aí, o ideal é que tu pegue os controles que saíram dessa base aqui. Então, aqui tem outras pessoas, tu tire um caso e um controle dessa base. Pode ser até 3 vezes maior, tá? Se tu tem, por exemplo, 3 casos, tu pode montar controles com 9, né? 3 vezes 3 dá 9. Tu convida os controles para fazer parte do estudo, tá? E aí tu pensa nessa base de onde saíram os casos, tá? Então é fundamental garantir que o processo de seleção seja independente da exposição, do status de exposição do controle. Então eu não posso dizer assim, olha, o caso é fumante, eu vou escolher controle fumante? Não, tá errado. Tá? Eu não posso. O que eu vou avaliar de exposição aqui, eu não levo em consideração na hora de selecionar os controles. Tá? Outra coisa, quando os controles não são representativos da base que produziu os casos, tu tem um viés de seleção. Tá? Aí o que é o viés? Viés é erro. Erro de análise, vamos dizer assim. Então, tu faz uma análise de dados, ela dá um resultado. Esse resultado ele é errado porque o teu método foi errado. Tá? Então, no caso, o erro aqui é o viés de seleção, é o erro na seleção dos controles. Tá? Tu escolheu errado. Tem exemplo disso? Tem, vai aparecer aqui no slide. Tá? Então, por exemplo, tá, como é que eu vou definir esses controles? Né? A população que deu origem aos controles não precisa ser somente definida geograficamente. Então, olha só, tem essa questão geográfica que eu desenhei aqui, né? Aqui seria uma questão geográfica. O cara é da região lá, sei lá, das ilhas, aí eu vou pegar um controle das ilhas. O cara é da zona urbana, aí eu vou pegar um controle da zona urbana, né? Que vamos dizer assim, era geográfico. Mas não é somente geográfico. Eu posso também levar em consideração questões sociais. Por exemplo, crianças registradas em centro de saúde ou escola. Então, se o meu caso tem crianças da escola pública, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar controles da escola pública. Se o meu caso são crianças da escola privada, aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar controles da escola privada. Por quê? Tem diferença entre as crianças da escola pública e privada com relação à saúde? Tem. Né? Tem. As questões de saúde, elas são diferentes nesses 2 grupos. Né? A pública tem um padrão, um perfil, a privada tem outro. Certo? Então, é um fator que é importante. Por exemplo, adultos, um fator para eu selecionar, adultos registrados em clubes. Então, meus casos são adultos que são registrados em clubes. Eu posso pegar controles também que são registrados em clubes. Tá?
Associações, sindicato, posso usar. Olha, se o cara deve ser ali do mesmo, vamos dizer assim, talvez o mesmo nível socioeconômico, entendeu? Então, eu tenho aqui professores da rede privada. E aí, eu posso usar controles da rede privada também, porque os meus casos são professores da rede privada. Tá? Então, é um fator que influencia. Então, tu pode usar a lista de endereço, a lista telefônica. A lista telefônica, pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas na década de 80, 90, quem tinha telefone fixo em casa era como se fosse um status. Era um status social. Você ter o telefone fixo em casa. A maioria da população não tinha, né? Então, às vezes, tu dizia assim, isso aqui está no livro, né? Tu dizia assim, o cara tem telefone fixo, então eu vou montar controles que tem um telefone fixo em casa. Porque isso tinha status. Depois veio o celular, também nem todo mundo tinha celular, né? Vocês devem lembrar, né? Nem todo mundo tinha celular. Depois veio o smartphone, com acesso à internet, todos aqueles aplicativos, jogos, né? Então também ficou restrito, depois popularizou. Acho que hoje todo mundo tem smartphone, até as pessoas mais humildes acabam conseguindo ter um celular, um smartphone. E também teve uma época lá do iPhone, né? O cara dizia assim que tem um iPhone, era status, não sei o quê. Também hoje eu nem sei se mas enfim. A questão desses bens, né? Eles segmentavam as classes, assim. Segmentavam assim, do ponto de vista de caracterizar, né? Então, assim, também, aqui tem um exemplo, por exemplo, eu vou fazer um estudo, né, com mulheres de 14 a 44 anos com artrite reumatoide. Então, eu tenho aqui o quê? Mulheres com artrite reumatoide que eu estou estudando, são meus casos. Todas essas mulheres aqui, elas têm linha telefônica, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o controle, mulheres, aqui está errado. Tá, aqui está errado. Que são mulheres sem artrite reumatoide. Acho que na hora que eu copiei, esqueci de apagar. Tá bem aqui. Não, tá certo. Tá certo. Que tá bem aqui. Olha só, mulheres com 14 a 44 anos com artrite reumatoide e aqui mulheres com 14 a 44 anos sem artrite reumatoide. Tá? Sem artrite reumatoide. Essa turma aqui tem linha telefônica e essa aqui também. Tá? Então, eu preciso levar em consideração isso. Tá ok? Para montar, o mais difícil é selecionar os controles. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha. Imagina aqui que eu quero saber o seguinte: qual é a população de onde esses casos estão originando? Tá? Então, bora ver aqui. Se os casos são pessoas da área rural, hospitalizadas, de onde vêm os controles? E aí, de onde vêm os controles? O que é que vocês acham? Alguém dá um piteco aí? De onde vêm os controles? Os controles, eles seriam pessoas, tá? Da área rural, sim, da área rural, que caso desenvolvesse qualquer doença semelhante ao caso, daria entrada nesse hospital. Então, eu vou pegar controles lá da zona rural, tá? Só que o que acontece? Lá na zona rural, nem todo mundo é fazendeiro. Nem todo mundo é madeireiro. É uma minoria, né? Que é fazendeiro, que é madeireiro, que são pessoas que têm uma renda muito alta, um capital muito grande. Essas pessoas, quando elas adoecem, o que acontece? Vem um helicóptero, né? Vem um helicóptero lá, né? E vai pegá-las e levar lá para o serviço de saúde, não é assim que funciona? Então, é totalmente diferente
o perfil dessas pessoas, do madeireiro, do fazendo, não sei, do dono do supermercado, talvez, não sei, enfim. Tá? Mas a questão é que é diferente. Então, devo pensar, né, se aquele controle, né, será que se ele ficasse doente, ele iria naquele hospital público que tem lá? Se sim, então ele serve como controle. Tá? Ele está ali emparelhado para não ter viés. Tá? E aí, tem um exemplo aqui interessante, que é o seguinte, olha, controle hospitalar. Tá? Então, olha só, um estudo para investigar o papel do álcool no desenvolvimento do câncer de mama. Então, tu tem aqui o câncer de mama, tá? E aí, o cara usou o uso de controles oriundo do serviço de emergência do mesmo hospital, tá? Em que os casos foram selecionados, pode induzir viés de seleção. Por quê? Porque este grupo de pacientes sabidamente consome mais álcool que a população em geral. Então, olha só, o cara chegou, eu vou inventar um número aqui, o cara pegou 10 casos de câncer de mama. Tá? Então, ele pegou aqui 10 casos. Aí, lá no hospital, né, tem um setor de emergência. Né, tem um setor de emergência. E aí diz assim, olha, aqui na emergência, essas mulheres aqui têm de 40 a 50 anos. Aí ele falou, olha, aqui na emergência, tem aqui um grupo de mulheres. Todo dia chega mulheres aqui também nessa faixa etária. Então, eu vou pegar esses casos, eu vou convidar para a minha pesquisa. São mulheres que chegam na emergência e não têm câncer de mama. Então, elas não têm o CA de mama. Tá? E aí, eu vou montando meus grupos. Então, eu vou lá, eu já tenho 10 aqui, eu pego mais 30 casos aqui, 30 controles e vou fazer análise. O que vai acontecer aqui? Olha o que pode acontecer. Quando tu calcular a razão de chance, agora eu quero só mostrar aqui, você não precisa, né, a razão de chance é a medida de associação. Quando tu calcular a razão de chance, ela vai dar assim, olha, para o álcool, ela vai dar tipo assim, eu vou inventar um número aqui, olha, 2,8 para o álcool. Ou seja, o álcool, não, peraí, rapidinho aqui, que no caso teria que ser um valor menor que 1, tá? Então, aqui tu ia encontrar, vamos imaginar que tu encontra aqui um valor assim de 0,3, 0,30. E aí, o que acontece? O álcool aqui, ele é um fator de risco ou de proteção? Quando tu acha um valor menor que 1. Ele é um fator de proteção. Né? Por que deu um fator de proteção? O álcool evita o câncer de mama? Seria isso? Não. Sabe o que acontece? É que essas pessoas aqui que dão entrada na emergência são pessoas que, por padrão, consomem mais álcool. Então, se tu pegar uma emergência no hospital, tu vais ver que tem muitos casos, né, que vai chegando e tudo, muitos casos estão envolvidos álcool. A briga, o acidente de trânsito, acidente de carro, né? Tem vários problemas que o cara, quando está embriagado, tem maior risco de sofrer. A bola, o cara está embriagado, se acidenta, né? Enfim, vocês já ouviram falar do afogamento, né? O cara bebe, aí se afoga, né? Enfim. Então, o cara aqui, como as mulheres que chegam aqui, elas bebem mais, vamos dizer assim, por padrão, quando tu fizer os cálculos, tu vai encontrar que o álcool é um fator de proteção. O que não é verdade. Por que não é verdade? Porque tu cometeu uma coisa chamada de viés, que é o viés de seleção dos controles. Tá? Então, assim, essa experiência, essa situação, a gente vai estudando, os livros, os artigos vão apontando, são coisas que acontecem no estudo, na pesquisa, né? E aí tu vai aprendendo, vai sabendo os detalhes, né? Então, por exemplo, se tu quiser fazer pesquisa com esse tema, né?
tu tem que ter esse cuidado se tu for fazer um estudo de caso controle, tá? Para não pegar controles da emergência, tá? Seguindo em frente, tem outros viés, né? Viés de memória, erro, né? De análise. O que é o viés de memória? O viés de memória tem um exemplo aqui, olha, mães de crianças nascidas com malformação congênita tendem a lembrar mais acerca do uso de medicações, durante a gravidez, do que mães cujos filhos nasceram normais, sem a malformação, né? Então, também isso acontece, não sei se vocês já perceberam isso. A mãe, quando ela tem um filho com problema, ela aprende tudo sobre a doença. Ela acaba se dedicando, aprendendo muito mais sobre a doença, né? Então, eu tive uma paciente que ela tinha síndrome de Cushing, que é um tumor de hipófise. Então, a pessoa, na adolescência, a pessoa não cresce, fica bem baixinha, fica com uma cara redonda, eles chamam de face puxicoide, né? Ela fica obesa, fica bem gordinha, com osteoporose e perda da força muscular, né? E aí eu trabalhava em Barcarena. Essa paciente, ela ia com a mãe dela, pelo SUS, ela fez o tratamento da síndrome de Cushing, que é desse tumor de hipófise. Ela foi para São Paulo, pelo SUS, ela fez o tratamento e a mãe dela foi. Lá no hospital em São Paulo, a mãe dela fez cursos de crochê, cursos de fazer chaveiro, né? Uma questão social, né? Para não deixar lá. E a mãe dela, ela acompanhou toda a cirurgia, diagnóstico e tudo. E a mãe dela era do interior de Barcarena. Tinha lá Barcarena, e aí o interior de Barcarena era onde era a mãe dela e ela, né? E aí ela fez o tratamento todo, ficou bem. Ela veio comigo na clínica de fisioterapia para fazer aumento da força e da resistência, porque depois de 6 meses ela ia fazer uma cirurgia bariátrica. O SUS, para ela emagrecer, o SUS faz o tratamento do tumor e depois te dá a bariátrica para questão estética mesmo, de saúde, de qualidade de vida. Então ela precisava aumentar a força dela, não era nada tão sério assim, mas precisava aumentar a força, a resistência, a capacidade respiratória. E aí o que é engraçado, assim, é que eu conversava com a mãe dela, ela sabia tudo da doença. Sabia tudo, tudo, vocês não têm ideia. A mãe dela era do interior, assim, pessoas humildes, mas ela sabia tudo, sabia tratamento, diagnóstico, cirurgia, tipo de cirurgia. Eu ficava assim, encantado assim, no jeito como ela explicava, ela sabia. Por quê? Porque ela acompanhava ali, do lado ali, bem todo dia, né? Toda evolução, então ela sabe. Agora tu tem aí um filho, teu filho é saudável, aí quando que ele tomou a vacina? Né? Ah, ele tomou um remédio para verme, um dia desse aí. Quando? Foi ano passado, ano retrasado? Por que tu esquece? Por que há uma tendência da mãe esquecer? Porque a criança é saudável. Né? Ah, meu filho teve catapora. Quando foi? Ah, foi 2015. Sei lá se foi 2017 e tal. Né? Então tem esse problema mesmo aqui do viés de memória para as mães que têm filho saudável. Né? Que aí tu vai pegar o controle, mães que têm filho saudável. Tá? Aí a gente tem que lembrar de algumas coisas que aconteceram lá no passado da criança. Tá? Então pode ter também essa situação aqui. Tá? Hoje em dia tem foto, né? E aí na foto tu consegues na foto tu consegue, às vezes fica gravado ali, tu tirou uma foto da criança, né? Aí fica marcado ali no teu arquivo lá a data, o período, né? Então talvez ajude um pouco às vezes. Outro problema é o viés do observador. Nesse caso do viés do observador, é fácil de resolver, porque assim, o avaliador ele não pode ficar forçando perguntas. Você tem certeza que nunca fumou, nunca mesmo, né?
porque tu acha que o cara que tem a doença, ele deve ter fumado. Então, não tem. Tu tem que fazer a pergunta direta, sem influenciar. Você já fumou nesse período? Sim ou não? Quantos cigarros? Pá, e acabou. O que ele falar, ele diz. Até mesmo, vocês sabem que o IBGE, ele pergunta a tua raça, né? Ele pergunta, qual a sua raça? Aí tu diz assim, tu é branco. Aí tu diz que é preto. Aí ele anota, que é a raça autodeclarada. Entendeu? Então, ele anota o que tu disser. E acabou. Porque tem que ser assim a coleta dos dados, tá? Não pode ter influência do avaliador. Tá, seguindo em frente, né, eu posso também fazer uma coisa chamada pareamento. Né? Nesse pareamento, o que é feito? Eu pego aqui os meus casos, tá? Aí eu comparo com meus controles, como, por exemplo, eu avalio aqui a idade. Eu avalio aqui, por exemplo, a pressão arterial sistólica, a glicemia. E aí eu vejo aqui, por exemplo, olha, que a média de idade aqui é 40 anos, aqui é 41. A pressão arterial aqui a média é 121, né? Aqui é 123. E aí eu vou vendo, aqui a glicemia é 105, aqui é 107. Eu vou comparando, né? E aí eu vejo que esses caras são iguais para isso. E o que diferencia aqui, um fumava, o outro não. O que diferenciava era outras. Eu tenho grupos mais homogêneos de comparação. E aí eu vou atrás do passado deles, das exposições passadas, tá? Então, o pareamento ele pode ajudar, né, para evitar a confusão e aumentar a eficiência do estudo. O que geralmente, o que mais confunde? É fatores socioeconômicos. É muito ruim tu ter casos de uma classe econômica e controles de outra. Por quê? Mais uma vez eu falando para vocês, vocês sabem que a questão socioeconômica ela influencia na saúde. Não é o mesmo padrão, né? Tem diferenças aí bem claras. Exposições ambientais, né? Tem um cara que trabalha no campo, em contato com a natureza, tem um cara que trabalha numa metrópole, com muito carro, com muita poluição, às vezes com indústrias, né? Os serviços, a facilidade dos serviços de saúde é um fator e também tu pode fazer a avaliação por fator genético também, de um grupo, de outro, né? É possível. Aí entra essa questão aqui. Como é que a gente faz a análise dos casos, né? Como é que faz a análise no estudo de caso controle? Só lembrando, né? Lá no CORT, por exemplo. Não, bora começar aqui no estudo de prevalência. Eu vou encontrar uma prevalência da doença. Aí essa prevalência eu vou calcular o quê? A razão de prevalência. Eu vou ter a prevalência no exposto, né? E vou dividir pela prevalência no não exposto. Tá ok? Eu tenho a razão de prevalência. Aí quando eu vou lá para o coorte, ele vai me dar a incidência. E aí eu vou ter lá o risco relativo, que é a incidência no exposto, pela incidência no não exposto. Lembra? E aí eu posso fazer também um risco atribuído, que eu vou subtrair, tá? Aqui, o que acontece? A incidência, pessoal, ela aqui, o que a gente vai fazer? A razão de chance, tá? Aqui é a razão de chance. O que é? Primeira coisa, só lembrando, o que é a probabilidade? O conceito mesmo. O conceito de probabilidade, ele é o quê? Assim, ao pé da letra, a probabilidade, ela é... Ao pé da letra, a probabilidade, ela é
o que eu desejo, vamos dizer assim, os eventos que eu desejo pelo total de eventos possíveis. Por exemplo, quando tu joga um dado, qual é a probabilidade de sair a face 3? É 1/6. É aquele dado de 6 faces. Tu pega aquele dado de 6 faces, qual é a probabilidade de sair a face 3? Né? Seria a probabilidade de sair a face 3 para cima. Quantas faces 3 eu tenho? Uma. Quantas possibilidades eu tenho? 6. Certo? Então, essa é a probabilidade. Quando eu jogo uma moeda, qual é a probabilidade de sair a cara? Eu tenho uma cara e a moeda só tem 2 faces. Tem cara ou coroa. Né? Então, a probabilidade de sair cara é 1/2. E a probabilidade de sair coroa é 1/2 também. Agora, o que é a chance? A chance, ela é o seguinte, pessoal. A chance, ela é diferente da probabilidade. A chance é o evento que eu desejo pelos eventos que eu não desejo. Tá? Então, a chance é o que eu desejo pelos eventos que eu não desejo. Por exemplo, qual é a chance de eu jogar um dado e sair a face 3 para cima? Aí eu vou pegar. Qual é o evento que eu desejo? É o 3 para cima. Então, é 1. Só tem uma face 3. Quais os eventos que eu não desejo? É o restante. É o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6. Então, aqui, o que eu não desejo são os 5. Então, a probabilidade de sair a face 3 é 1/6. A chance de sair a face 3 é 1/5. Tá? Então, o que é a razão de chance? O que é isso aqui? Ó? Razão de chance. Razão é dividir, né? E a chance eu tenho que achar. Eu tenho que dividir 2 chances. Que chances são essas? É a chance de exposição entre os casos. Chance de exposição entre os casos. Pela chance de exposição entre os controles. Tá ok? Então, isso aqui que é a razão de chance. Aí, bora ver na tabela agora. Lembra aquela tabela que eu falei, que ia repetir? Então, tá aí. Vocês estão vendo aí, né? Ela vai repetir bastante mesmo. Espera aí, rapidinho. Tá? Ela vai repetir bastante mesmo. Olha só. Peraí. Então, olha aqui. Eu tenho aqui câncer de pulmão, tem, não tem. Então, olha só. Aqui o tabagismo, né? Lembra do A? Essa letra A aqui, né? O que é essa letra A? São as pessoas que fumam e têm câncer de pulmão. O que é a letra B? Pessoas que fumam, mas não têm câncer. O que é a letra C aqui? Pessoas que não fumam, mas têm câncer. E também eu tenho pessoas que não fumam e não têm câncer. Tá? Então, olha só. Qual é a chance de exposição entre os casos? Então, olha só. Quando tu olha para cá, desses casos aqui, eu preciso saber o que eu desejo pelo que eu não desejo. Então, a chance de exposição é o que eu desejo, o A, pelo que eu não desejo, que é quem está exposto, pelo que eu não desejo, que é quem não está exposto. Então,
A chance de exposição entre os casos é A sobre C. Tá? Agora, bora olhar aqui. Qual é a chance de exposição entre os controles? Aí eu faço o mesmo raciocínio. Olha, eu olho para cá agora. Então, a chance é o que eu desejo, são as pessoas expostas, pelo que eu não desejo, as pessoas não expostas, que é o B sobre D. Então, aqui eu tenho... Como é que eu acho na tabela? Tu monta a tabela 2x2, aí tu vai procurar aqui quem é o A, o B, o C, o D, e aí a chance entre os expostos, entre os casos, na verdade, é A sobre C, e a chance entre os controles é B sobre D. Na hora que eu vou calcular a razão, olha o que acontece. Ó. Eu pego a chance nos casos, aqui é a chance nos casos, pela chance nos controles. E aí, olha o que vai acontecer. Vocês lembram disso aqui, ó? Tu tem assim uma divisão de fração A sobre C dividido por B sobre D. Lembra na divisão de fração, o que é que eu faço? Eu mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, eu pego aqui a primeira, A sobre C, e a segunda eu multiplico pela segunda invertida. Eu jogo D para cima. D sobre B de bola. Então, o que acontece aqui? Tu tem uma situação que é o seguinte. Para eu achar a razão de chance, basta multiplicar A vezes D de dado e dividir isso por C por B de bola. Então, fica tipo isso aqui, ó. A vezes T de dado dividido por C vezes B de bola. Se eu fizer isso aqui, eu acho o quê? A razão de chance. Tá, ok? E eu tiro isso de onde? Da tabela. Da tabela 2x2. Tá? Aí, olha o que acontece. A razão de chance ela é chamada também, olha aqui, ó, de razão dos produtos cruzados. Por quê? Porque, olha só, basta eu pegar aqui o A, multiplicar pelo D de dado, né? Pegar o A, multiplicar ó, pelo D de dado, tá? E dividir essa multiplicação pelo B de bola vezes o C de casa. Ó. Dividir por B vezes o C. Por isso que é o produto é multiplicar, né? Cruzado, que cruza aqui. Tá? Então... professor? Oi. Pode ter da razão de chance, o senhor está dizendo que é cruzado. Mas pode aparecer tipo de 3 ou só assim de 2? 3 categorias aqui, a Sim. tabela? Não, a tabela tem que ser 2x2. Só 2x2 mesmo. Só 2x2. Se for, pode ter tabela que é 3x2. Que é tipo assim... porque tem tabela por 3x2 ou até mais. Tem. Aí Tabela 3x2. Mas se tu tiver 3x2 ou 2x3, não dá para achar medida de associação. Não dá para achar risco relativo, não dá para achar razão de prevalência, não dá para achar a razão de chance também. Aí não dá. Se for 3, não dá. Entendi. Tem que ser 2. Tá? E se no caso cair de 3, assim, tem Não, mas aí, se cair de 3, ele vai dar só a frequência. Ah, sim. Porque, olha só, eu posso fazer cálculo do p-valor para 3. O que é o p-valor? É uma análise estatística. Que eu quero saber qual categoria dessa, ou se essa variável com 3 categorias, vamos dizer, fuma muito, fuma pouco e não fuma. Aí eu não consigo achar as medidas de associação, mas eu posso achar o p-valor. Tem cálculo estatístico para p-valor, que é dentro da estatística. Para te saber se essa exposição ela está associada ao câncer.
através de estatística de p-valor. Né? Aqui, a gente está vendo mais a associação. Então, eu teria que fazer o seguinte, teria que pegar fuma pouco e não fuma, aí fuma muito e não fuma, ou então fuma muito com fuma pouco. Eu ia ter que ir quebrando. Aí eu consigo achar essas medidas aqui. Teria que fazer por parte. Primeiro, fuma pouco com não fuma muito com não fuma. Depois, fuma muito com fuma pouco, sei lá. Dá para ir fazendo essas quebras no banco de dados e aí tu vais fazendo as análises. Tá legal? Entendi. Tá, certo. Tá, então aqui, por isso que eles chamam também de razão dos produtos. Essa medida, pessoal, ela é chamada de odds ratio. Ratio aqui, que é ratio, né? É razão. Razão. Aí chama ratio, não tem PlayStation. É a mesma coisa, o final aqui ao invés de PlayStation é ratio, tá? E odds é chance. Isso aqui é chance, tá? Então é razão de chance, tá? E aí que é diferente de probabilidade, tá? Como vocês viram aqui, né? Probabilidade é uma coisa. A gente chama muito, pessoal, na prática. Vocês veem o pessoal falando assim: a chance foi de 1/6, a probabilidade e tal. Não, isso aqui é uma coisa bem específica, tá? Esse termo chance não é a mesma coisa que probabilidade. A chance é o evento que tu deseja pelo que tu não deseja, tá? A probabilidade é o que tu deseja pelo total de possibilidades. Entendeu? Pelo total que está disponível. Ok? Aí o que acontece? Tu chegas aqui na razão do produto cruzado. Aí o que eu ia falar? Essa medida aqui de razão de chance, ela é muito usada, pessoal. Muito usada. Se tu pegar aí os artigos, ela aparece muito, mesmo para estudo de corte. Dá para usar essa medida em estudo de corte, dá para usar essa medida em estudo transversal, estudo de prevalência, pode usar, não tem problema. Dá para usar estudo experimental, não tem problema. E aí tu vais ver muito em artigo, eles colocam lá, muitas vezes até colocam em inglês mesmo, eles colocam assim, OR. E aí tu tem lá a medida 1.7, 0.8, sei lá, é parecido com risco relativo, certo? É parecido com risco relativo. Por que é parecido? Porque olha só, se tu chegar aqui, ó, e aí tu chega lá, tu tem uma odds ratio maior que 1. O que significa isso? É que a exposição nos casos ela é maior. Ou seja, a grosso modo, é o seguinte, é que o tabagismo, a exposição é um fator de risco. Tu pode interpretar assim. É um fator de risco. Igual na razão igual no risco relativo. Ah, eu encontrei uma odds ratio, ela deu igual a 1. O que significa? Mesma coisa, não influencia. Tá? Aí, eu encontrei uma odds ratio menor que 1. O que significa isso? A exposição ela é um fator de quê? De proteção. Tá? É a mesma, como é que se diz? Peraí. É um fator de proteção. Tá? É a mesma interpretação do risco relativo. Tá? O que acontece é que a odds ratio ela aumenta um pouco. Quando tu calcula o risco relativo, por exemplo, aqui, eu poderia calcular o risco relativo. E eu posso calcular a razão de chance. Então, a razão de chance ela dá um pouco maior que o risco relativo. Mas se o risco relativo der assim, fator de risco, aqui vai dar fator de risco.
Se aqui der fator de proteção, aqui vai dar fator de proteção. Tá? Então, elas se assemelham. Então, tu consegue ver muito aí a razão de chance e ver também risco relativo, mas a maioria usa a razão de chance. Tá legal? A aproximação fica melhor, vamos dizer assim. Né? Tem aí umas vantagens. Matemática, vamos dizer assim. Tá? Tá. Aí, olha lá. Qual seriam as vantagens? Né? Então, tu tem aí... Ele é relativamente mais barato, tá? Porque tu tem um grupo de casos que tu já conhece, tu vai correr atrás dos controles, né? Ele permite investigar uma maior variedade de exposição. Por quê? Porque tu vais fazer pergunta. E aí, na pergunta, tu consegue extrair ali várias exposições que tu achar interessante que dê para pegar em forma de entrevista, assim, né? Ele é útil em doença rara. Então, lembra lá que o que acontece? No corte, não dá para fazer estudo com doença rara, lembra? Então, tu tem aqui 5 anos se passando, né? 5 anos. E nesses 5 anos tem 10 casos de uma doença. Né? Poucos casos, né? Dá 2 casos por ano, às vezes tem até menos. Uma vez os alunos queriam fazer uma pesquisa, eu falei para eles, bora fazer uma pesquisa com quem fez cirurgia de hérnia de disco. Eram os alunos da Físio. Aí, olha, bora avaliar quem fez cirurgia de hérnia de disco. Aí eu falei, olha, vamos lá no Filoiola, vê lá com o cirurgião, procurem lá o pessoal e vê quantas cirurgias são feitas por ano de hérnia de disco no Filoiola. Aí os alunos foram lá, eles faziam uma cirurgia por ano. Então, dos casos de hérnia que iam ser tratados lá, só um operava por ano. Era mais ou menos isso. Aí, assim, né? Eu tinha que pegar pessoas que já passaram por lá, achar o telefone para avaliar, né? Eu pensei que tinha mais, né? Que fosse mais. Enfim, foi essa informação que trouxeram de lá. E aí, seria interessante fazer um caso controle, que aí eu poderia procurar ali as pessoas que já fizeram em vários hospitais, aí montar um grupo de menorzinho, né? E aí depois procurar controle a partir daquela metodologia. Então, a amostra menor, né? Isso aí gasta menos tempo e tudo, é mais rápido, porque tu não espera a doença desenvolver. Né? Tu começa o estudo, tu vai perder tempo na hora de tu começar as entrevistas. Né? Os casos, às vezes, estão tudo no hospital. Tu vai lá, pega todos os dados dos casos. O controle, tu vai começar a ir atrás. Ligar, ir na casa de um, de outro, para ir pegando os dados, né? Às vezes, sei lá, tu pode conseguir o controle no serviço, se for posto, né? Na região, se for caso, enfim, às vezes é mais fácil, tá? Qual é a desvantagem? O viés de seleção de informação que está sujeito, né? Tem que ter cuidado. Às vezes, tu tem dificuldade para assegurar a correta sequência, ou seja, o cara, às vezes, a pessoa não lembra que período que ela fumou, se ela parou, se ela voltou. Às vezes, trabalhou em tal lugar. A pessoa se perde um pouco no tempo, né? Fica difícil, às vezes, de organizar as ideias, tá? Então, tem essa dificuldade. E ele é inadequado para exposições raras. Que aí, imagina assim, uma exposição, trabalhar na gravidade zero. É uma exposição muito rara, né? Trabalhar em profundidade, né, em baixa pressão, vamos dizer assim, em alta pressão, em locais profundos, mergulhador, também é uma exposição rara. Aí não dá para te encontrar, né? Não é muito fácil de tu encontrar, e aí fica muito difícil de fazer o estudo por causa da exposição que é muito rara. Tá legal? Aí, pessoal, bem aqui tem um exemplo, tá? Que é como se fosse um exercício, tá? Que aí eu vou passando e aí só que aí a gente para agora, tá? E aí eu começo a partir daí com esse exercício, tá? E aí eu acho que depois a gente entra
Deixa eu ver se já dá para entrar na próxima. No próximo assunto, que é os estudos experimentais. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta?